Regra de aposentadoria, regime previdenciário dos servidores públicos. Primeiro ponto que é importante, que todos saibam, é que servidores públicos estatutários, né, que são os cargos de provimento efetivo, conhecidos como estabilizados, que têm estatutos, né, conforme eu falei na aula passada, eles têm um regime de previdência social apartado, é um regime diferenciado em relação ao regime geral de previdência social, que é o nosso conhecido INSS, organizado aí pelo nosso INSS, tá? Então, o servidor estatutário ele tem um regime próprio. Por exemplo, aqui no meu município chama Previrg, o regime próprio dos servidores. No estado do Rio Grande do Sul se chama IP, Instituto de Previdência do Estado, né? Os servidores federais têm um regime próprio de previdência, então são um dinheiro, um orçamento não, mas porque não é público, não é público, é um orçamento previdenciário separado do INSS, beleza? É isso, do orçamento que é gerenciado pelo INSS aí, pela Receita Federal, tá? Esse regime próprio, então, é separado. Esse é o primeiro ponto, tá, pessoal? Quem ingressa no serviço público, tanto faz federal, estadual, municipal, como provimento efetivo, ele começará a contribuir num regime próprio de previdência de caráter contributivo e solidário. E todo mundo paga. O ente federativo paga para o servidor quando vocês passaram no concurso, então tem um percentual lá que o ente federativo tem que depositar lá na previdência do servidor, no caso o estado, o município, né, a União. O ente federativo paga, o servidor ativo paga, que é descontado em folha, tá? E o aposentado e pensionista também paga. Tá? No serviço público, então, essa é a primeira informação. Todo mundo paga, inclusive quem está aposentado. A Previdência Social. Então, seguirá vindo lá no contra-cheque do aposentado e do pensionista também, né? Que é a pessoa ali, pensionista, vamos falar pensionista por morte, por exemplo, o viúvo ou a viúva, segue vindo contribuindo a contribuição. Então, ele é solidário, todo mundo paga. Essa é uma primeira diferença, tá? Do regime geral de previdência social, que é do INSS. No INSS, o aposentado não paga, nem o pensionista. Tá bom? Aqui todo mundo paga. Agora daqui a pouco a gente vai falar paga a partir da onde, né? A partir de quanto? A gente vai falar, tá? Mas guarda essa primeira informação, todos pagam, tá? A aposentadoria, para quem paga o regime de previdência social, próprio de previdência social, ela tem 3 possibilidades. A primeira delas é a aposentadoria por invalidez, que se chama, grosso modo falando por invalidez, mas na verdade é incapacidade permanente para o trabalho, tá? Mas vamos, para simplificar, aposentadoria por invalidez é a primeira possibilidade de aposentadoria. A segunda, compulsoriamente, que se chama, no serviço público a gente chama expulsória, né? Que é quando o cara não pode, ele tem que ir embora. Na iniciativa privada, o cara que trabalha na CLT, se ele não quiser, ele não se aposenta nunca mais na vida, ele morre trabalhando, tá? O que é um erro, tá, pessoal? Já digo, porque o cara, quando ele tiver os critérios para aposentadoria, ele vai lá no INSS, se aposenta para receber a aposentadoria dele e pode seguir trabalhando. O empregador vai seguir contribuindo de novo. Então ele recebe 2 vezes a aposentadoria, porque ele contribuiu a vida inteira para se aposentar, tá? Aí ele se aposenta e segue trabalhando no mesmo local onde ele estava, se ele quiser, seguindo ganhando o salário dele, tá? Mas no serviço público tem limite de idade que a aposentadoria é compulsória. Ele tem que ir embora num determinado momento da vida dele, tá? E o último caso de aposentadoria, que é a aposentadoria voluntária, que é quando o cara cumpre os requisitos aqui para poder ir embora para casa, antes da expulsória, que é a compulsória, tá? Então, o primeiro caso aqui, que se chama aposentadoria por incapacidade permanente, é alguma doença grave, algo que aconteceu na saúde, tanto mental quanto física, que impossibilita essa pessoa, esse servidor público, de voltar ao trabalho. Daí ele se aposenta. Mas, pessoal, isso aqui é uma exceção hoje em dia. Muito difícil conseguir se aposentar por invalidez. Porque a própria Constituição aqui fala, e os estatutos falam, antes de aposentar por invalidez, deve tentar readaptar a pessoa. Tá? É uma possibilidade, então, da pessoa... O cara não consegue mais trabalhar na rua como policial, problema de coluna, ou problema até psiquiátrico, mesmo psicológico. Tá, mas ele consegue trabalhar no administrativo.
fazendo lá, sei lá, trabalhando na parte de patrimônio, conferindo patrimônio, alguma coisa bem burocrática mesmo, que não é mais atividade policial em si. Readapta o cara, né? A readaptação, claro, a readaptação seria um cargo compatível. Daqui a pouco existe um técnico lá na Polícia Federal, por exemplo, tem os técnicos administrativos. Aí o cara vai trabalhar como técnico, numa função que um técnico administrativo desempenha. Ele segue ganhando como policial. Readapta ele. Mas uma outra função, que é a função de técnico, entenderam? É isso. Em último caso, cara, não tem jeito. A pessoa realmente ela tem uma doença incapacitante para qualquer trabalho. Qualquer tipo de trabalho. Aí aposenta por invalidez, tá bom? A regra geral da aposentadoria por invalidez é proporcional ao tempo de contribuição, tá? Falaremos mais sobre isso adiante para explicar melhor isso aqui. Mas a regra geral é proporcional. Então, o cara trabalhou, tem 20 anos de serviço público, ele vai se e no caso do policial vamos falar 30 anos, né, seria o prazo para aposentadoria policial. Tem idade também, vamos para simplificar 30 anos. Se ele tem 20, ele vai se aposentar com 20 e 30 avos, né, grosso modo falando, para facilitar nosso entendimento, tá? Então ele tem proporcional ao tempo de contribuição dele. Não é integral, então, a aposentadoria por invalidez. Tem colegas aí policiais que voltam depois na justiça e a Constituição Federal permite, tá? Que volte, porque ele diz aqui que ele deve, todo o servidor público que se aposenta por invalidez, realizar avaliações periódicas para verificar a continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria. Então, o cara daqui a pouco ele está cometido por uma doença psiquiátrica, por exemplo, e vai fazendo avaliações periódicas. Daqui a pouco a junta médica diz que ele pode voltar para o trabalho, o que é bom, porque como ele se aposentou proporcional, ele se aposenta ganhando muito menos que ganhava na ativa. Aí a pessoa volta para o serviço e segue contribuindo, né? Aí, consequentemente, o salário dele aumenta, tá? Incapacidade permanente, a primeira possibilidade, então, de aposentadoria. A segunda possibilidade, que é a conhecida aposentadoria compulsória ou expulsória, tá? Fala aqui, ó. Compulsoriamente, com proventos proporcionais também ao tempo de contribuição, aos 70 anos ou aos 75 anos na forma da lei complementar. É um texto meio maluco, né? 70 ou 75 na forma da lei complementar. Resumo da história, a Constituição Federal diz assim, ó. A aposentadoria é 70, a compulsória. Regra geral é 70. Se tiver uma lei complementar que diga que possa ser 75, tá valendo. Até 75. E nós temos, em âmbito federal, uma lei complementar, que é a Lei Complementar 152, tá? Que ela permitiu, então, a idade, 75 anos de idade, aí, a aposentadoria compulsória para alguns cargos aqui. Titulares de cargos efetivos da União, Estado, Distrito Federal e municípios, incluídas autarquias e fundações. Menos Poder Judiciário, menos Ministério Público, Defensorias Públicas, Tribunais de Conselhos de Contas, né? Resumo da história, essa emenda à Lei Complementar 152, ela permitiu que todo mundo aí se aposentasse com 75, tá? Porque ela botou titulares de cargos efetivos de municípios, estados, Distrito Federal e União, tá? Poder Judiciário, parará. Então, mas beleza, vamos na decoreba da Constituição lá. É 70 ou 75 na forma da Lei Complementar, tá? Então, a regra geral é 70 anos, tá, pessoal? Ou 75, que na prática aqui está sendo 75 para todo mundo. No meu entender, 75 é muito tempo, tá? É muito tempo. Porque a ideia da aposentadoria compulsória no serviço público é renovar o efetivo, né? Então, o cara com 75 anos de idade é muito velho para estar trabalhando. Ele tem que ele tem que sair antes para poder dar oportunidade para que outras pessoas com sangue novo entrem. E é inquestionável, agora falando como servidor público há 20 e tantos anos aí, né? 24 anos que eu tenho aí de serviço público, é inquestionável que a renovação do efetivo ela melhora significativamente, né? Cada turma nova que entra dá uma oxigenada, sabe? As pessoas entram, ainda mais com o nível intelectual que estão entrando hoje, as pessoas entram com muito conhecimento, graduações, né? A polícia onde eu trabalho tem gente formada em engenharia aeroespacial, gente formada em medicina, é impressionante. Então, essas pessoas, em engenharia de computação, então essas pessoas entram com muito conhecimento e trazem muita coisa nova, né? Elas oxigenam a polícia, mesmo assim, né? Mas beleza, tá aqui. Falamos duas, então. Incapacidade permanente e compulsória. A última, que é mais complexa. Aposentadoria que chama aposentadoria voluntária.
Só que nós tivemos várias emendas constitucionais que falam sobre regras de aposentadoria, tá, pessoal? Tivemos em 2018, em 2003, em 2007 e agora em 2019. Foi a última reforma da Previdência, tá? Isso aqui que eu estou falando para vocês é com base na reforma de 2019, a última reforma, tá? No âmbito da União, então, a aposentadoria voluntária, o cara pede... Ah, deixa eu voltar lá na compulsória. Proporcional por quê? Porque o cara, se a pessoa entrou com já meio velhinha já no serviço público, começou a trabalhar muito... o cara começou a trabalhar com 60 anos, pode? Pode. Claro, aqui eu não estou falando de carreira militar, tá? Que tem limite de idade. Quando ele chegar nos 75, ele só tem 15 anos de contribuição, daí ele vai se aposentar com um proporcional, aos 15 anos que ele contribuiu, tá, pessoal? 75 ele vai ter que ir embora. Ele entrou muito velho, começou a trabalhar com 60, né? Acontece, né? A gente tem casos assim, as pessoas começam a trabalhar muito velhas, ele vai se aposentar com base nesses 15 anos de contribuição que ele se aposentou, que ele contribuiu, tá? É isso. Então, as duas primeiras, então, a regra geral é, tanto por invalidez quanto por a compulsória, aposentar proporcional. A terceira aqui que a gente está falando é integrar entre aspas. A gente vai falar agora como é que funciona essa integralidade aí, que não existe mais também, tá? No âmbito da União aqui, do governo federal, a idade mínima para aposentadoria é 62 para homens e para mulheres e 65 para homens, tá? Então, a regra geral para aposentadoria no nosso país é homens, 65 anos de idade. Tem exceções? Tem. Atividade de risco, atividade insalubre ou perigosa, que é o caso da polícia, não é 65, tá? Mas vamos falar a regra geral primeiro, para ir construindo o conhecimento, tá? O cara faz concurso para qualquer, sei lá, para trabalhar como juiz ou como advogado da União, como, sei lá, membro do Tribunal de Contas da União, qualquer concurso federal, com algumas exceções, que é o caso das polícias, ele vai se aposentar com 65 anos se for homem, mulher 62. É isso. Isso aqui é questão de prova, barbada. Qual a idade para se aposentar no âmbito da União e no serviço público de acordo com a Constituição Federal? Para homens. Aí vai botar 60, 65, 63, as alternativas, né? Muito fácil fazer uma questão com isso aqui, tá? 65, 62, tá? E a Constituição, essa emenda constitucional 103 de 2019, ela permite que os outros entes federados, estados, municípios e Distrito Federal tenham autonomia para definir suas regras aí de aposentadoria dos servidores públicos estabilizados, tá? Ele diz aqui, ó, tem essas idades no âmbito dos estados, municípios e Distrito Federal, a idade mínima estabelecida mediante emenda nas constituições, nas devidas constituições estaduais e leis orgânicas, municipais e do Distrito Federal, tá? Então, a Constituição Federal, o que tem aqui é para servidor público federal, ele traz parâmetros, obrigatoriedades para os federais e parâmetros para os estaduais e municipais, mas existe autonomia, então, para que os estados, cada estado, estipule ali suas regras de previdência para os seus servidores de provimento efetivo, tá bom? Tem que ver lá nas respectivas constituições e leis orgânicas. O provento das aposentadorias aqui é uma grande celeuma, é um grande problema para quem ingressa no serviço público hoje em dia, tá? Desde a emenda constitucional 103 de 2019, foi em dezembro de 2019. O provento da aposentadoria não pode ser inferior ao salário mínimo, já começa por aí. Ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo no nosso país. Beleza. Ou superior ao limite máximo estabelecido pelo regime geral de previdência social, que eu nem sei quanto é que é hoje em dia. Regime geral de previdência social. Então, era em torno de 6,5, né? Teto da Previdência, deixa eu ver aqui, né? Teto da Previdência 2025. 8.157, está aqui. Quem trabalha para o regime geral de previdência social, trabalha em iniciativa privada, o limite é R$ 8.157,41. Significa que os servidores públicos que entraram a partir da emenda constitucional 103 de 2019, dezembro de 2019, não se aposentam mais com o que se chama integralidade. O cara ganhava 30 mil por mês, se aposentava com 30 mil. Não. Hoje em dia, o cara ganha 30 mil por mês, ele vai se aposentar com esse 8.100 e poucos. Os regimes previdenciários, tanto o regime próprio do servidor público, quanto o regime geral, ele se equiparou ao regime geral de previdência social, que é o INSS. Todo mundo vai ganhar, então, estou construindo conhecimento, depois a gente vai falar de previdência complementar, tá? Na próxima aula, agora na sequência. Mas o teto é o mesmo teto da previdência, do regime geral de previdência social.